Renato Gaúcho, que recentemente deixou o comando do Fluminense após pedir sua saída, deu uma entrevista que abalou o futebol brasileiro e deixou todos boquiabertos. A coletiva começou de forma aparentemente normal, mas bastou a primeira pergunta sobre seu futuro no mercado para que ele surpreendesse jornalistas, torcedores e comentaristas, declarando com firmeza que o time que ele gostaria de treinar agora é o Vasco. A declaração pegou todos de surpresa porque Renato não hesitou nem por um segundo. Com voz segura e olhar determinado, ele afirmou que, independentemente das circunstâncias, seu desejo imediato é assumir o comando de um dos clubes mais tradicionais e, ao mesmo tempo, mais apaixonantes do Brasil, reforçando que essa escolha não era apenas uma preferência pessoal, mas um projeto que ele considera perfeito para sua carreira neste momento. Renato Gaúcho não poupou elogios ao Vasco, começando por algo que poucas pessoas ousam dizer com tanta sinceridade: a torcida do clube. Segundo ele, não existe torcida mais apaixonada e dedicada no mundo, capaz de contagiar jogadores e técnicos de forma única, criando uma energia que pode transformar qualquer estádio em um palco de emoção e pressão positiva, algo que ele considera essencial para qualquer treinador que queira deixar sua marca. Além da torcida, Renato destacou o elenco atual do Vasco, chamando atenção para a qualidade e potencial do grupo. Ele afirmou que, embora o time ainda não tenha alcançado todos os títulos possíveis, possui jogadores talentosos, equilibrados e experientes, capazes de competir de igual para igual com qualquer adversário do futebol brasileiro, e que com a liderança certa poderiam não apenas lutar por conquistas, mas efetivamente empilhar troféus de forma consistente. Renato não deixou dúvidas de que vê no Vasco uma oportunidade única de transformar seu trabalho em algo grandioso. Ele comentou que o clube combina história, tradição e torcida apaixonada com um elenco que tem capacidade de crescimento, criando um cenário perfeito para qualquer técnico ambicioso. Para ele, assumir o Vasco neste momento seria não apenas um desafio, mas uma chance de deixar um legado duradouro. Em relação a Fernando Diniz, atual treinador do Vasco, Renato foi cuidadoso, mas firme. Ele afirmou que gosta do trabalho do colega, reconhece suas qualidades e respeita sua trajetória, mas também ressaltou que acredita que Diniz não está conseguindo explorar plenamente o potencial do elenco, deixando clara a impressão de que ele acredita poder extrair resultados ainda mais expressivos e levar o time a um nível que até então não foi alcançado. Durante a entrevista, Renato Gaúcho deixou implícito que sua intenção de treinar o Vasco não é apenas por admiração, mas por ambição. Ele explicou que gosta de desafios que envolvem times com torcida vibrante, elenco capaz e uma estrutura que permite conquistar títulos, e que o Vasco reúne todos esses elementos, tornando-se o cenário ideal para que ele aplique sua visão tática, motivacional e estratégica sem limitações. O treinador também fez questão de enfatizar que a combinação de torcida apaixonada e elenco talentoso transforma o Vasco em um clube especial, capaz de despertar interesse imediato de qualquer técnico que tenha experiência, ambição e desejo de vitória. Ele afirmou que essa energia única que só o Vasco possui é um fator decisivo para motivar qualquer profissional a assumir o comando do time. Renato Gaúcho não deixou passar a oportunidade de elogiar a estrutura do clube, lembrando que o Vasco, apesar das dificuldades históricas, mantém uma base sólida, jogadores capacitados e um ambiente que permite a construção de projetos ambiciosos. Ele afirmou que, com planejamento e liderança adequada, o clube tem tudo para voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional, algo que o motiva pessoalmente. Ele aproveitou para destacar que a torcida do Vasco exerce uma pressão positiva que poucos clubes conseguem proporcionar. Segundo Renato, essa paixão transforma o estádio em um verdadeiro caldeirão, impulsionando o desempenho dos jogadores e motivando o técnico a buscar resultados cada vez maiores, reforçando que esse fator, aliado ao elenco, faz do Vasco um clube irresistível para quem busca sucesso imediato e reconhecimento. Renato Gaúcho também mencionou que, em sua visão, o momento atual do Vasco é propício para assumir a equipe, porque o time já possui uma base sólida, bons nomes em diferentes posições e potencial para crescer rapidamente com o comando certo. Ele destacou que a combinação de qualidade, torcida e histórico de conquistas cria um ambiente perfeito para que ele possa aplicar suas ideias sem limitações, tornando seu trabalho efetivamente transformador. Em relação ao técnico atual, Renato afirmou que Diniz tem talento, mas que ele não está conseguindo explorar todas as possibilidades do elenco.
Ele disse que acredita que poderia aumentar o rendimento do time, otimizar o desempenho individual dos jogadores e colocar o Vasco em uma posição de destaque que, até então, não foi alcançada, sugerindo indiretamente que sua chegada poderia trazer mudanças significativas. Renato não se limitou a elogiar ou criticar. Ele explicou que sua escolha pelo Vasco é estratégica, porque o clube combina fatores que qualquer técnico experiente procura: torcida vibrante, elenco talentoso, histórico de conquistas e possibilidade real de títulos. Para ele, essas condições criam um ambiente profissional e competitivo que permite transformar trabalho em resultados concretos, algo que o motiva intensamente. O treinador também deixou claro que não vê outro clube no país que ofereça a mesma combinação de fatores. Segundo Renato, o Vasco é único nesse sentido, e isso o levou a declarar com tanta convicção que, se pudesse escolher hoje, seria o técnico do clube sem pensar duas vezes. Renato Gaúcho reforçou que sua intenção é não apenas treinar o Vasco, mas aproveitar todo o potencial do elenco para disputar e conquistar títulos importantes, mostrando que sua visão vai além da administração diária do time e foca em resultados expressivos e duradouros, deixando implícita a ideia de que sua chegada mudaria completamente a ambição do clube. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ele ainda comentou sobre a responsabilidade de treinar um clube como o Vasco, afirmando que vestir a camisa de treinador exige compromisso total, planejamento estratégico e capacidade de lidar com pressão, algo que ele se considera plenamente capaz de fazer, e que o cenário atual do clube oferece a oportunidade perfeita para aplicar suas habilidades. Renato também destacou que, ao assumir o Vasco, sua meta seria otimizar cada detalhe do trabalho, desde a preparação física e tática até a motivação da equipe e a relação com a torcida, buscando maximizar resultados e transformar cada partida em uma demonstração clara da capacidade do time e da estratégia do técnico. Durante a entrevista, ele explicou que a paixão da torcida não é apenas um fator motivacional, mas também uma responsabilidade, porque jogadores e treinador sentem a pressão e a expectativa de conquistar títulos, algo que, segundo Renato, é fundamental para elevar o padrão de desempenho do time e criar uma mentalidade vencedora. Renato Gaúcho também lembrou que o Vasco possui história e tradição, fatores que aumentam a motivação de qualquer profissional que queira deixar sua marca. Ele afirmou que clubes com essa combinação de elementos tornam o trabalho mais desafiador e recompensador, algo que o atrai intensamente neste momento de sua carreira. Ele reforçou que sua decisão de apontar o Vasco como destino preferido não é impulsiva, mas baseada em análise detalhada do elenco, da torcida e da estrutura do clube, destacando que cada um desses fatores contribui para que ele acredite que pode levar o time a um nível de excelência ainda não atingido, criando expectativa imediata na imprensa e na torcida. Renato Gaúcho afirmou que, com sua experiência e conhecimento, poderia extrair o máximo do elenco atual do Vasco, identificando pontos fortes, corrigindo deficiências e transformando o time em uma equipe altamente competitiva, capaz de disputar e conquistar títulos de forma consistente e impactante. Ele comentou ainda que o momento é ideal para assumir o comando porque o elenco está em uma fase de crescimento, com jogadores maduros e jovens promissores que podem ser alinhados em uma estratégia vencedora, algo que ele acredita ser essencial para qualquer treinador que queira resultados rápidos e duradouros. Renato reforçou que a combinação de torcida, elenco e tradição cria um ambiente único, capaz de impulsionar qualquer profissional que se dedique a trabalhar no clube. Ele disse que essa energia é algo que não se encontra facilmente em outros clubes, tornando o Vasco a escolha perfeita neste momento de sua carreira. Durante a entrevista, ele afirmou que sua meta seria aproveitar ao máximo cada jogador, adaptando sua metodologia para potencializar desempenho individual e coletivo, algo que, segundo ele, poderia colocar o Vasco em um patamar ainda mais competitivo, aumentando as chances de títulos e reconhecimento nacional. Renato também destacou que a paixão da torcida exige resultados, e que essa cobrança positiva impulsiona jogadores e treinador a buscar excelência em todas as partidas, criando um ciclo virtuoso de motivação, desempenho e conquistas que ele acredita ser possível implementar no Vasco de forma imediata. Ele afirmou que assumir o Vasco não seria apenas uma decisão profissional, mas uma oportunidade de participar de um projeto ambicioso, capaz de transformar o clube em protagonista novamente, reforçando que sua visão vai muito além de simplesmente administrar o dia a dia da equipe.
Renato Gaúcho explicou que o Vasco possui tudo o que um treinador busca: jogadores talentosos, torcida vibrante, história rica e possibilidade real de conquistar títulos. Para ele, esses fatores tornam a decisão de assumir o clube não apenas lógica, mas extremamente atrativa. Ele comentou que a situação atual do Vasco é propícia para mudanças, e que sua chegada poderia trazer uma nova mentalidade ao grupo, otimizando recursos, potencializando talentos e criando uma equipe competitiva em todas as frentes, algo que ele acredita ser essencial para transformar o clube em protagonista novamente. Renato também afirmou que a admiração pelo Vasco vai além do profissional. Ele destacou que a paixão, a tradição e a expectativa de conquistar títulos tornam o clube único, algo que ele quer experienciar diretamente no comando técnico, reforçando sua motivação e ambição pessoal. Durante a entrevista, ele disse que sua visão para o clube é ambiciosa e realista: alcançar resultados imediatos e consistentes, aproveitando o elenco, a torcida e a estrutura do clube, transformando o Vasco em uma equipe dominante, tanto em competições nacionais quanto internacionais, criando um legado duradouro. Renato Gaúcho também comentou que respeita Fernando Diniz, mas que acredita que poderia explorar o potencial do time de maneira ainda mais eficaz, aumentando rendimento, consistência e competitividade, deixando claro que sua chegada poderia significar uma mudança significativa na trajetória do clube. Ele enfatizou que a decisão de apontar o Vasco como destino preferido não é apenas sobre amor ao clube, mas sobre projeto, oportunidade e desafio, destacando que a combinação de elementos presentes no Vasco torna o trabalho de qualquer treinador mais estimulante e recompensador. Renato Gaúcho afirmou que assumir o comando do Vasco seria uma oportunidade de ouro para aplicar sua metodologia, extrair resultados e conquistar títulos, algo que ele considera essencial neste momento da carreira, reforçando a ideia de que o clube representa o cenário perfeito para seus objetivos. Ele ainda comentou que o Vasco possui um equilíbrio entre experiência e juventude que torna o elenco extremamente promissor, e que, com a liderança certa, poderia alcançar resultados expressivos rapidamente, consolidando sua visão de equipe vencedora. Durante a entrevista, Renato afirmou que a torcida do Vasco é um fator decisivo para qualquer técnico, porque sua paixão, energia e cobrança positiva criam um ambiente que motiva e impulsiona jogadores e treinador, algo que ele vê como essencial para o sucesso imediato e duradouro do clube. Ele ressaltou que assumir o Vasco não seria apenas uma escolha profissional, mas também pessoal, pois a combinação de história, torcida e elenco cria um desafio único, capaz de testar habilidades, estratégia e visão de qualquer técnico experiente, algo que o motiva intensamente neste momento. Renato Gaúcho comentou ainda que o clube possui estrutura e base suficientes para sustentar um projeto de sucesso, destacando que a combinação de fatores internos e externos torna o Vasco ideal para qualquer técnico que queira resultados concretos e reconhecimento nacional. Ele afirmou que sua visão para o clube envolve não apenas administrar, mas transformar, criando uma equipe competitiva, consistente e capaz de conquistar títulos em todas as frentes, algo que acredita ser possível com sua experiência, conhecimento e liderança. Durante a entrevista, Renato destacou que assumir o Vasco seria uma oportunidade de aplicar seu estilo de trabalho, motivar jogadores, aproveitar talentos e conquistar títulos, reforçando que o clube oferece o cenário perfeito para que ele faça história e deixe um legado duradouro. Por fim, Renato Gaúcho deixou claro que sua escolha pelo Vasco não é uma especulação, mas um projeto real e ambicioso, deixando implícito que sua chegada ao clube é apenas uma questão de tempo, e que quando acontecer, poderá transformar o clube em protagonista absoluto do futebol brasileiro, empilhando títulos e mostrando que sua visão é capaz de fazer a diferença. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!